Envolvem badernas e até morte. Eles vestem a camisa do seu time. É assim que torce, com rivalidade bem-humorada, não é, bancada? Não é esse episódio que mais uma vez a gente viu, enquanto vocês comentam, a gente vai ver o vídeo que está circulando aí desde o sábado, em que uma morte foi registrada no confronto de Galocura e Máfia Azul. Bancada, boa tarde. Episódios lamentáveis, mais do que lamentáveis, insuportáveis. Leopoldo Siqueira, na sexta-feira, o Gão e eu já prevíamos aqui, como o Toledo falou no YouTube, não somos peritos em segurança, não somos participantes de nenhuma cúpula ali da Federação Mineira, de que planeja a tabela, mas a gente já previa que tinha sido um erro crasso da Federação Mineira marcar o clássico. Dois jogos de Atlético Cruzeiro na capital. Não vou isentar a culpa das torcidas organizadas. Nos 26 anos de Alterosa Esporte, a gente já mostrou inúmeros problemas. A gente viu ontem no Rio de Janeiro a mesma situação. A gente viu no Paraná ontem a mesma situação. É algo uma tecla que a gente bate aqui há 26 anos no Alterosa Esporte. Mas pessoas envolvidas no futebol precisam fazer de tudo para que isso não aconteça. É regra no futebol mundial. Você evita. A Polícia Militar, por exemplo, ela trabalha para evitar o problema, para evitar o crime também. Até me fugiu a palavra aqui, que é usada pelos militares. Prevenção. Então, você marcar dois jogos ao mesmo tempo de Atlético e Cruzeiro, qualquer cara que sabe o beabá do futebol consegue prever que isso não daria certo. E vou bater na tecla o tempo todo, não isento ninguém das torcidas organizadas quanto a isso. Mas quem planejou o futebol desse fim de semana em Minas Gerais também tem culpa em tudo que aconteceu. Com a fala do Fael, né, e eu concordo com ele, eu também vou frisar bastante em termos de sobre a pessoa, quem organizou a tabela do Campeonato Mineiro. Tem alguém que teve o ponto de partida, que mostrou a tabela e falou assim, olha, essa aqui é a tabela. E na última rodada, alguém olhou e falou assim, alguém lá da federação ou da organização que estava sentado na hora de organizar falou assim, deixa eu te falar, você viu que você colocou o Cruzeiro para jogar aqui no Mineirão e colocou o Atlético para jogar também na Arena, aqui no mesmo dia, no mesmo horário? Você viu isso aqui? Não teve ninguém para falar com a pessoa assim, você está vendo o que está acontecendo aqui, ó? Você está vendo? Olha bem a tabela aqui, ó. Na tabela você colocou aqui, ó, o Cruzeiro jogando com o Berlândia no Mineirão e o Atlético jogando com o Ipatinga na Arena. Você acha que isso vai dar certo mesmo? Você acha que isso vai dar certo? Foi o que o Fael falou. Não é uma condição de ser especialista, é saber o que vai acontecer, os riscos que correm, o trajeto que as pessoas têm que fazer. O camarada tem que sair lá de Vespasiano para ir até a Arena, ou o cara que tem que sair do Barreiro para ir até o Mineirão para poder acompanhar essas partidas. Né? Não estamos isentando absolutamente ninguém, como disse, concordo com tudo que o Fael falou, mas também tem que se responsabilizar a pessoa que pegou a tabela do Campeonato Mineiro e falou assim, olha aqui, a grande ideia que eu tive de colocar Cruzeiro e Atlético para jogar na capital, no mesmo horário. Essa foi a grande ideia que eu tive. E aí, qual a responsabilidade, de repente, da tomada de decisão? Até onde os clubes têm poder para mudar isso? Até onde a detentora dos direitos tem poder máximo sobre a federação para falar assim, ó, é esse horário e ponto e acabou. Quem toma essa decisão? Isso a gente tem que saber. Eu fico muito triste com isso, sabe? Porque a violência gratuita, você vê uma pessoa batendo na outra ali, né, que nem conhece. Você vê aí a cena, né, Toradinho? Alguns integrantes da torcida tentando socorrer o torcedor baleado e, nesse momento, eles são impedidos pelos adversários, né? É uma selvageria danada. Desculpa, Toradinho, só para mapear essa imagem que está passando. O cara caído ali. Foi esse que morreu? Baleado. Foi. É muito triste, sabe? É igual quando mandam em grupos assim, populares batendo num cara supostamente ladrão. Acho que aí a gente volta para a barbárie, né? A gente volta para um tempo em que não tinha lei, em que não tinha justiça. Infelizmente, é de entristecer muito. Tá errada a federação, tá errada. Mas tá errada a PM que deixou fazer os jogos, que ela pode vetar, né? Esses caras aí estão todos errados. E o triste é saber que, de repente, você pode ir ao campo e esses caras estão lá. Aí o pai vai com o filho, com a mulher, com a mãe, e tem essas pessoas lá que não estão indo para assistir jogo, estão indo para brigar. A bancada democrática fez esses comentários na parte técnica, né, responsabilizando
não pela morte, pelo confronto, mas responsabilizando a federação pela marcação de 2 jogos de 2 rivais no mesmo dia, no mesmo horário. O deslocamento desses torcedores acabou coincidindo, digamos assim, lá no Barreiro, uma região muito populosa, muito bacana aqui de BH. Mas a questão é, fossem os jogos em dias diferentes, esses marginais não marcariam um encontro em outra situação para brigar, e como já fizeram historicamente, sempre fazem? A minha dúvida é em relação a você, Ministério Público. A polícia chegou, já tem indiciamento, a gente vai ver aqui nas manchetes no Ataque. No ataque.com.br você tem informações completas e profundas de várias modalidades esportivas e tudo mais. E, infelizmente, também, como o Alterosa Esporte, tem que mostrar esse absurdo. 2 homens são indiciados por homicídio de torcedor do Cruzeiro. Torcedor de 27 anos que morreu. A outra manchete que eu quero destacar, você pode ver no ataque.com.br, é exatamente a que vem a seguinte, que atleticano condenado esteve em briga que matou o torcedor do Cruzeiro, diz a Polícia Militar, que é o conhecido Vinicim, que já tem pena estabelecida em 17 anos de prisão. Ou seja, nas torcidas organizadas de Atlético de Cruzeiro e de vários outros clubes do Brasil, tem marginais que se infiltram, que são lá, que são até dirigentes e tudo mais, mas que são criminosos. Eles se reúnem para brigar. Isso não é para torcer. Né? E tem no Ministério Público o que se chama de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que a partir de agora, meu querido Ministério Público, pela ineficiência das suas medidas, porque tem torcedores, entre aspas, né, criminosos que estão à solta por aí, como diz o Toledinho, colocando até medo nas famílias que vão aos estádios, esse termo de ajustamento de conduta, esse TAC, é um tratamento ameno para criminosos, porque não adianta absolutamente nada. Algo mais, bancada, acrescentar? Olha, eu só queria, durante a semana seguinte, procurar essa Federação Mineira para ter uma explicação realmente claro, da parte que organiza o futebol, porque, seja no primeiro mundo, na Europa, é uma regra do futebol não ter clássico, ou qualquer evento de religião que possa ser conflitante, de partido político. Eu queria ter, a ideia foi de tal departamento, a TV queria tal jogo, por isso não dá, por questão contratual. Aí veio a Polícia Militar e garantiu segurança. Eu queria o desdobramento, porque hoje tem uma família que perdeu um garoto muito jovem, nunca mais vai tê-lo debaixo do teto da casa. A gente não pode ficar só num programa sobre esse assunto. Para a gente a melhor organização, a gente quer o mapeamento de como foi essa tomada de decisão para que tenha uma resposta, não é isso? É isso que a gente está querendo. A PM também desse sua justificativa, porque se eu fosse comandante da PM, para garantir uma segurança dessa, ia ter que encher de policial nos 2 jogos, ia ter que pôr 50 policiais no metrô, 50 policiais ali no Barreiro, onde já sabe onde tem a confusão, onde elas se encontram. A polícia tinha que ter um efetivo que eu acho que não tem numa situação dessa. Então, acho que a PM nossa, que é muito competente, que a gente sempre elogia aqui, precisa dar uma explicação de por que aceitou esses 2 jogos no mesmo dia. Enquanto as famílias, eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes. O Tavinho está com 29 anos. Eu vigio ele, eu e a Silvia, o tempo todo. Agora, os pais não podem deixar os filhos também numa situação dessa. Então, procura saber onde seu filho está, com quem que ele está andando, puxa a orelha, dá um jeito, porque, infelizmente, ali não tinha ninguém rezando. É isso. Já no Alterosa Alerta, com o Renato, volta com a bancada democrática e a gente agora vai falar ao vivo por telefone com o Coronel Santiago, chefe da comunicação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que vai esclarecer alguns pontos importantes sobre esses episódios lamentáveis, repugnantes, né, Coronel, que aconteceram no último sábado. Boa tarde, obrigado pelo carinho aqui, a participação com os amigos do Alterosa Esporte. Boa tarde, nós é que agradecemos a oportunidade de falar com vocês, né? Realmente lamentável, como foi falado por vocês, a morte de uma pessoa sempre para nós é motivo de muita tristeza, independente de qualquer que seja, mas vale a pena para a gente explicar um pouquinho desse modelo de policiamento. Nós fizemos recentemente, inclusive, um jogo com muita expressividade, que foi Palmeiras e São Paulo, em plena banda mole, né, que também movimentou muito. Hoje nós temos uma expertise muito grande com esse manejo de massas, e foi realmente uma operação de guerra.
É claro e evidentemente que nós podemos muito, mas não podemos tudo, né? A inteligência nossa fez esse mapeamento, faz esse mapeamento nos jogos, tanto que é importante frisar, nesse caso específico, nós estávamos tão próximos que conseguimos chegar e fazer a prisão, né? Nós não podemos estar em todos os lugares e não é nenhuma questão de efetivo, e isso é importante frisar, porque sabemos que pontualmente, se tiver o interesse, acaba, infelizmente, sobretudo na passionalidade, aí tem a paixão envolvida, né? Isso fica muito cruel. Foi muito interessante o levantamento da bancada em relação às torcidas organizadas, que é uma discussão que a gente precisa realmente ter sempre, né? A Polícia Militar, o Batalhão de Choque sempre se reúne de forma antecipada com as torcidas e, pasmem os senhores, nós delimitamos até os trajetos. É claro que você tem, infelizmente, dentro das torcidas organizadas, pessoas faccionadas com o próprio crime, né? O que atrapalha muito a ação, porque o interesse deles nunca foi e nunca está no desporto, mas sim nesse tipo de guerra. Outra coisa que é importante frisar para a bancada, nós tínhamos tanto o policiamento do 34º Batalhão quanto do 5º, reforçado por cadetes da academia. Nós tínhamos também a companhia de recobrimento, todo o CPE, Rotan, Batalhão de Choque, tanto que tanto a unidade do Batalhão de Choque, que estava muito próxima, tanto a equipe do 39º Batalhão e do 41º conseguiram fazer a prisão, a apreensão de armas, que inclusive vai ser checada agora no processo investigatório se tem a ver. Lamentamos o ocorrido, mas estávamos no terreno para evitar e para fazer uma repressão qualificada se houvesse for. Volto a falar, toda morte para nós é motivo de muita tristeza, mas nós ocupamos os espaços, e que eu ratifico aqui, né? A prisão ela se deu tão rapidamente porque nós estávamos no terreno. Coronel Santiago Toledo, boa tarde. Eu queria saber de você o seguinte: a PM tem autonomia, né, para poder falar assim, ó, não dá para ter 2 jogos no mesmo horário em Belo Horizonte? Como é que funciona isso, essa relação? Excelente a sua pergunta, Toledo, para todos da bancada e para esclarecer, né? É claro que nós também temos o voto nesse colegiado importante. E sempre que se escolhe por 2 jogos no mesmo horário, isso vai trazer um desafio grande. Assim como foi, pensem os senhores, a operação de guerra que foi da Polícia Militar para escoltar esses torcedores de São Paulo sem que nós tivéssemos qualquer tipo de quebradeira nas estradas, né? Inclusive com pulso, eles não podiam chegar no mesmo horário, tiveram que vir em horários diferentes. Nós os escoltamos desde São Paulo. Aí você tem 2 pontos importantes. Esse foco que a gente precisa levar para as torcidas organizadas, essa discussão que vocês aí da bancada conduzem muito bem, eu acho muito importante trazermos isso à baila e à discussão, como também a questão do colegiado definir. Nós sempre assessoramos aquilo que é melhor. E é claro que o posicionamento nosso é sempre que o ambiente mais rarefeito vai ser, claro, melhor para nós colocarmos o nosso policiamento e termos supremacia de força. Jogos no mesmo horário, eles sempre trazem um desafio muito grande. Já tivemos, mas sempre é um desafio muito grande. A despeito, inclusive, de que nós tivemos bem no mesmo horário do jogo lá no Mineirão, nas proximidades. Quer dizer, trazendo mais um desafio. Como você muito bem colocou, Toledo, realmente 2 jogos no mesmo horário, eles trazem um desafio maior. Trazem sim. É claro que a Polícia Militar ela participa desse colegiado que envolve a Federação Mineira, que envolve outros atores, que envolve o Ministério Público. Sempre para nós vai ser um desafio. A gente se programa, como fizemos com esse jogo grande que foi São Paulo e Palmeiras, e não tivemos intercorrências no jogo, inclusive com realmente um manejo de massa muito grande. É claro que se você for ver ao longo da história, e a gente precisa questionar algumas coisas, nós temos envolvidos aí que já foram envolvidos em outros casos, né? Preso que foi envolvido em outro caso recente. Tivemos a percepção e a investigação vai dizer isso, pessoas que já tiveram punições passadas,
Então, claro, a gente vai ter que analisar isso no processo de persecução criminal, realmente penas mais severas a essas pessoas, discutir realmente, vocês têm uma fala muito boa, muito importante nesse processo, a mídia desportiva nos auxiliando também, fazendo segurança pública também através das opiniões, isso é muito importante para nós. E é o que eu volto a falar, né? Nós estávamos no terreno, mapeamos pontos, evitamos uma série de confrontos. Acreditem os senhores, acreditem os telespectadores. Só não é pior porque nós conseguimos fazer com que vários pontos da cidade sejam ocupados. Conversamos com as lideranças de torcidas, mapeamos itinerários, mas é uma discussão que precisa ser cada vez mais aprofundada, né? A despeito de ter feito a prisão, nós gostaríamos de ter evitado a morte, mas infelizmente, como eu falei, a gente não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Verdade, Coronel. Obrigado pela sua participação aqui no Natural Esporte. É um assunto que a gente pode desenvolver em outras edições do programa. Tá certo? Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns ao trabalho da Polícia Militar. Nós é que agradecemos a oportunidade. Boa tarde, bancada, e a todos os telespectadores. Um abraço, Coronel.